Bom dia para você que se liga na TV Assembleia, a TV a serviço da educação. Hoje mais uma aula para o Enem. Hoje nós vamos reunir a disciplina de matemática e suas tecnologias. Comigo, uma equipe de craques que vai trocar bola, jogar bola, passa para um, passa para outro e nós vamos fazer uma interação interessante. Você gostou da sequência? Interação interessante. Não é redundância não, parece, mas não é. Ok, bom dia para você que vai fazer o Enem, você que já está ligado, estava esperando, chegou a hora. Domingo, 10 da manhã, você tem sempre um encontro marcado conosco. É a TV Assembleia, a serviço da educação. Hoje eu dividi o time, 2 craques na primeira hora do programa e depois mais 2 craques na segunda hora do programa. Ok? Comigo hoje o professor Helder Bonifácio Filho. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem, professor? Beleza, tamo aí. Ok. E também o professor Carlos Emanuel. Bom dia, João Maria. Bom dia a todos os espectadores. Vamos aí fazer uma aula muito show para vocês domingo, trazer um resultado ótimo para casa. Ok, você viu aí? Eu coloquei logo a turma mais teen, depois eu vou ter a turma mais veterana no segundo horário do programa. O professor Fábio Leite também vai participar e o professor Magno também vai participar da aula conosco, ok? Mas eu queria começar o nosso programa dizendo que você pode participar. O programa é ao vivo pelo WhatsApp 98840-2912, está aí na sua telinha. Ligue para cá, interaja, faça perguntas aos nossos professores. Hoje eu vou participar menos do programa, vou apenas aqui mediar, porque a área é matemática. Mas antes disso, eu gostaria de apresentar a vocês algumas informações importantes. Você sabe, o Enem está chegando. Temos a prova sábado, dia 24, e domingo, dia 25. Este ano, nós tivemos algumas mudanças. Vamos ver na tela o que é que aconteceu este ano de importante para você se ligar para a prova do Enem. Primeira informação, a única maneira de consultar o local da prova do Enem é por meio do cartão de confirmação de inscrição. O documento encontra-se disponível exclusivamente via internet. Se você está em casa, ainda não se ligou nisso, bata uma foto da tela agora, da sua telinha. Eu vou dar tempo de você correr e bater a foto. Olha o endereço, enem.inep.gov.br/participante. No acesso, o candidato precisa clicar em página do participante, informar o número do CPF e a senha do Enem 2015. Quem tiver perdido a senha poderá recuperá-la clicando no link de apoio Esqueci minha senha, disponível no canto inferior esquerdo da página. O cartão de inscrição do Enem possui as seguintes informações: número de inscrição, data, horário das provas do Enem, endereço de realização das provas, indicação de uma eventual necessidade de atendimento diferenciado, opção de língua estrangeira, inglês ou espanhol, e solicitação de certificação, se for o caso. Apesar de rico em informações, a apresentação do cartão não é obrigatória nos dias de prova. O INEP apenas aconselha que os candidatos levem o documento aos locais de prova, mas não exige que isso seja feito. As únicas exigências feitas pela organização do exame, além do cumprimento dos horários, do comportamento dentro de sala, são apresentar documento original de identificação com foto, pode ser seu RG, sua carteira de identidade, a carteira de trabalho, carteira de motorista, passaporte ou documento militar, e portar exclusivo e unicamente caneta preta, fabricada com material transparente. Fique ligado também que a confirmação do cartão de inscrição, além de disponibilizado via internet, ele era entregue pelos Correios e agora isso não acontece mais. Uma estratégia para o Enem reduzir os gastos, né? Caberá a cada candidato optar por salvar ou imprimi-lo. Lembrem-se que o Enem será realizado nos dias 24 e 25 em mais de 1.700 municípios brasileiros. Os portões ficarão abertos do meio-dia às 13 horas. E atenção, meus amigos, no Rio Grande do Norte nós não temos horário de verão, mas você vai se basear pelo horário de Brasília. Portanto, você deve chegar ao local da prova 1 hora antes, mas pensando no horário de Brasília. Se os portões ficarão abertos do meio-dia às 13 horas, você deve estar a partir das 11 horas. A partir das 11 horas aqui em Natal ou no Rio Grande do Norte, os portões estarão abertos, ok? No sábado, dia 24, as provas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza serão aplicadas até às 18 horas.
no caso 17 horas aqui no Rio Grande do Norte. No domingo 25, as provas de linguagens, matemática e redação do Enem serão aplicadas até às 19 horas ou 18 horas no horário local. Ok? Agora, voltando aqui para mim, agora nós vamos começar a discutir as questões de matemática trazidas pelo professor Helder, e o professor Carlos pode também participar e interagir conosco. Esse é o espírito da nossa aula, assim como você, telespectador. Primeiro eu queria que o professor Helder me dissesse qual tem sido a tônica da prova de matemática, professor. Bom, primeiramente, bom dia novamente a todos. E, poxa, falar da prova de matemática é uma coisa que a gente gosta muito de comentar em sala de aula, porque é o que a gente faz todos os dias com muito amor. Então, pensamos o seguinte: prova de matemática do Enem, ela tem muita matemática básica, ela tem muita coisa sobre estatística, muita sobre probabilidade, sobre funções, e não podemos esquecer das geometrias. A plana e a espacial, com muita força, estão presentes em todas as provas do Enem. Hoje, eu selecionei para nós trabalharmos aqui o foco nas geometrias. Então a gente vai ver geometria espacial, vamos discutir geometria plana, algo sobre trigonometria, e os nossos outros colegas vão também discutir outros assuntos. Carlinhos, por exemplo, vai trabalhar a parte de funções. Carlos, diz pra gente aí algo sobre funções que você acha que é importante para essa prova da próxima semana. Gente, bom dia mais uma vez. Na parte de funções, a gente vai trabalhar especificamente aqui a parte de função afim, função quadrática, exponencial, logaritmos e a parte também de interpretação de gráficos, que dentro desse todo esse contexto nós vamos ter essa base bem sólida para que você chegue para fazer a prova de uma forma bem consistente. Essa parte de funções, ela também, juntamente com matemática básica e geometria, ela torna o carro-chefe dessa prova da gente do Enem 2015. Interessante observar, professores, que já chegam as primeiras perguntas, as primeiras interações. A audiência aqui, ela bomba, como dizem os nossos alunos. Eu peço sempre que você participe dizendo o nome, escola e a cidade. Fernanda, da escola Antônio Basílio, em Parnamirim, disse que ela tem muita dúvida sobre relação binária e função. Funções, o professor Carlos vai falar daqui a pouco, Fernanda, você será atendida. E relação binária, se os professores não tiverem programado, os outros professores do segundo bloco certamente poderão falar também sobre isso. Eu acho que você vai ser contemplada hoje sim, ok? Muito obrigado por sua participação, ok? Antes de o professor Helder começar, a participação de mais uma pessoa. Mande o nome e a cidade e a escola para a gente poder identificar aqui a nossa audiência, ok? Professor Helder, vamos para a primeira questão, daqui a pouco mais dúvidas. Primeira questão, lá na tela. Vamos lá. Na nossa primeira questão, nós contemplamos um tema chamado trigonometria. É interessante que você entenda o seguinte: ano passado não esteve na prova. Consequentemente, tem uma força enorme esse ano. Existe uma chance muito grande de nós encontrarmos questões de trigonometria na prova do Enem desse ano. Eu focaria em triângulo retângulo e funções trigonométricas. Acredito que uma dessas duas coisas deve aparecer na nossa prova do nosso Enem desse ano. Então olha a questão que eu trouxe para vocês, acompanhe. O raio de uma roda gigante de centro C mede CA igual a CB igual a 10 metros. Do centro ao plano horizontal do chão há uma distância de 11 metros. Os pontos A e B, situados no mesmo plano vertical, pertencem à circunferência dessa roda e distam, respectivamente, 16 metros e 3,95 metros do plano do chão. Observe o esquema e a tabela. Então, amigos, prestem bem atenção a uma coisa. Na hora que você pegar uma questão de matemática na sua prova do Enem, destaque as informações do texto. Isso evita que você leia o texto mais de uma vez. Então, aí ela deu 3 informações, 3 dados numéricos, que precisaria que você tivesse destacando para que na hora em que fosse resolver a questão, você tivesse uma intimidade maior com o contexto trazido no texto. Observe o que é que vai acontecer. Nós temos uma tabela, temos um desenho, onde no desenho ela já deu algumas das informações, ela deu 2 das informações, mas tem uma
que ela não tem no desenho, mas tem no texto. Ela disse que você tem do centro do plano horizontal do chão a uma distância de 11 metros. Então, de C até o chão tem 11 metros. Isso não está no desenho, mas está no texto. Vai ser importante na resolução da questão. Acompanhe o nosso próximo slide. Ela diz o seguinte: a medida em graus mais próxima do menor ângulo ACB corresponde a... Eldinho, eu tenho uma dúvida. Ângulo ACB, o que é isso? Volta para o slide anterior aí, João. Ângulo ACB. A, estão vendo o ponto aí? O C no meio e o B. Então, quando ela se refere ao ângulo ACB, ela quer que você ache quanto vale esse ângulo C aí. Então, mais um detalhe. Veja que tem uma tabelinha, onde nessa tabela nós temos os ângulos e temos o valor do seno de cada ângulo desse. Vamos ver como fica a sua resolução? Acompanhe. Pode passar. Você tem aí o círculo, onde eu destaquei os 11 metros. Você tem o raio, que vale 10 metros, de C para A e de C para B. E aí, o que é que eu fiz? Se você prestar bem atenção, nós temos os 11 de C até o chão e nós temos que de A até o chão vale 16. Consequentemente, se nós fizermos 16 menos os 11, nós vamos ter quanto? 5. Com isso, você tem um triângulo retângulo. Opa! Triângulo retângulo, observe. Eu chamei o ângulo de alfa, o raio é 10, e essa distanciazinha que eu chamei de x vale 16 menos 11, que é 5. Ora, se você tem um triângulo retângulo com um ângulo agudo, você tem as opções seno, cosseno e tangente. Neste caso, o cateto oposto vale 5 e a hipotenusa vale 10. Então, se você aplicar seno de alfa, vai ter 5 sobre 10. 5 sobre 10 é o mesmo que 1 meio, o que já me fornece o ângulo alfa 30 graus. Eldinho, mas ela pediu o ângulo ACB. Você achou um pedaço, que é o valor de alfa, mas tem um outro pedacinho aí que você chamou de beta. E como é que eu faço para descobrir esse beta? Observe, ela disse para a gente que tem uma distância que vale 3,95. Consegue enxergar ela aí? Se você sabe que de C até o chão vale 11, e dessa linha horizontal que está destacada até o chão vale 11 menos 3,95, você vai ter 7,05. Então, mais uma vez, vamos repetir para você. De C até o chão, vale 11. De B de bola até o chão, vale 3,95. Então, a diferença entre os dois, 11 menos 3,95, dá 7,05. O que é que eu achei com isso? Um cateto. Então, nós temos o quê? Um novo triângulo, tá? Onde você tem CB como o raio e o ângulo beta. E eu acabei de descobrir o cateto oposto a beta, que vale 7,05. Então, se você tem o cateto oposto e a hipotenusa, novamente pode usar o seno. Então, seno de beta, cateto oposto, 7,05, sobre a hipotenusa, que é 10. Essa divisão vai dar 0,705. Eldinho, eu não faço a menor ideia de qual é o ângulo onde o seno dá 0,705. Tem na sua tabela. Observe a tabela. Volta, João. Tá aí, ó. O ângulo em questão é aproximadamente 45 graus. Consequentemente, nós temos o seguinte na resolução da questão. Pode passar. Temos aí os 30 graus do ângulo alfa, com 45 graus, que foi a aproximação que a gente tirou do ângulo beta, e a resposta é a soma entre alfa e beta. Então, somando os dois, ó, você vai ter 30 com 45, que vai nos dar 75 graus, letra C. É uma questão envolvendo, amigos, triângulo retângulo, totalmente estilo Enem. Você pode encontrar uma boa questão sobre triângulo retângulo, tipo essa, na sua prova desse final de semana. Ok, João, ok. e aí?
Ok, Helder. Primeira questão, trigonometria, não é isso? Isso. Participando conosco aqui a turma que está assistindo na padaria Pães Dourados, na Avenida Paulistana, no Panatês. Aquele abraço para toda a turma do Panatês, na panificadora, na padaria Pães Dourados. Também a turma do Barro Vermelho, na confraria do Mercadinho do Tonho, todos ligados aqui no programa também do Aulão para o Enem. Nossa audiência não para. Professor Helder, próxima questão sobre o quê? O que é que o senhor vai trabalhar na próxima questão? Qual é a temática da questão? A temática da próxima questão continua insistentemente na geometria. Vamos ver o que é que ela vai trazer para a gente? Acompanhe aí. O total de anagramas da palavra colega, aí você olha assim e faz geometria? Anagrama? Isso não é análise combinatória? Mas observe o que ela diz. É exatamente igual à medida em graus da soma dos ângulos internos de um polígono regular, considerando que a soma dos ângulos internos de um polígono é dada pela... Pode passar, João. É dada pela expressão S igual a n-2 vezes 180, onde n corresponde ao número de lados, pode-se afirmar que esse polígono é um triângulo, quadrado, pentágono, hexágono ou heptágono. Primeiramente, é importante que você conheça o que é anagrama. Isso vai ser falado com muito mais precisão, tá? Pelo meu amigo Magno. Ele vai tratar um pouco de análise combinatória, probabilidade, e lá ele vai falar, com certeza, sobre anagrama, tá? Mas, como a questão pede, vamos só relatar para você que anagrama corresponde a palavras formadas através da mistura, da permuta entre as letras de uma determinada palavra, tendo sentido ou não. Então, neste caso, ela quer que a gente encontre o total de anagramas da palavra colega, porque isso corresponderá à soma dos ângulos internos de um dos polígonos que estão aí. Vamos resolver e ver no que é que dá? Vai, João, passa. O número de anagramas possíveis da palavra colega é igual a permutação de 6. Eldinho, por que permutação de 6? Porque a palavra colega possui apenas 6 letras. E aí nós vamos ter 6 fatorial, que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dará 720. Ora, a soma dos ângulos internos de um polígono, segundo a questão, ela já forneceu a fórmula, é n-2 vezes 180, onde n é o número de lados dele. Amigos, se S é igual a 720, nós temos que 720 é igual a n-2 vezes 180. Resolvendo as operações matemáticas, você vai descobrir que n é 6. E se n é 6, nós temos que polígono com essa quantidade de lados? O hexágono. Então nós temos para marcar isso aí na letra D de desejo. Uau! Era aqui, né? Aliás, nós passamos, né? A questão? Isso. Foi essa aqui? Tá aí. Aqui, letra D. Letra D. Ok. É a TV Assembleia a serviço da educação. Hoje nós estamos interagindo com a disciplina Matemática e suas tecnologias. Importante destacar o seguinte, vamos logo responder aqui para vocês verem a importância, professores. Vocês estão vendo hoje aqui pela primeira vez, vocês verem a importância do nosso programa. Além de contribuir para aquelas pessoas que estão antenadas, ligadas no Enem, estão estudando, estão na ativa, né? Nós também ajudamos muitas pessoas que estão longe da capital, estão no interior do estado e muita gente que não estava estudando, mas que vai fazer o Enem. Então essas aulas elas servem também para essa complementação. Então tem essa função social. A nossa audiência é em todo o Rio Grande do Norte. Edilene de Itajá, Escola Estadual João Tertulino Lopes. Um abraço, Edilene. Ela pergunta se é preciso levar o cartão de confirmação. Você pode só salvar, mas para garantir, imprima e leve. Tá bom, Edilene? É melhor, seguro morreu de velho, como já dizia um poeta. Ok? E hoje, nossos queridos telespectadores devem saber, está ocorrendo em Natal o aulão Classe A, do qual eu vou participar daqui a pouco, no período da tarde. Lá vou falar de questões de redação, das dicas, últimas dicas para a redação do Enem. O aulão foi um sucesso. Se você perdeu, acho que nós não temos mais vagas. Saí de lá agora há pouco, já estávamos no hotel lotado, uma imagem muito bonita. Mas, de toda forma, o horário da tarde, nós teremos aula de 8 às 12 e à noite e à tarde das 13h30 às 19 horas. Eu participarei, também estará lá o professor Fábio Leite na organização e outros professores de Natal. Daqui a pouco eu solto, os professores estarão lá. O professor Magno, que vai dar aula daqui a pouco aqui,
também vai dar aula lá no aulão Classe A, que já está um sucesso, ok? Bom, próxima questão do professor Helder. Vamos até lá. Vamos lá. Questão 3. É a 3, eu pulei uma questão. Volta. Vamos devagar. Pronto. Nessa questão 3, nós temos o tema geometria espacial. Então, observem que nós estamos na terceira questão, fizemos uma de trigonometria, triângulo, retângulo. Se eu fosse fazer uma aposta, eu lhe diria que esse ano iria cair, ou melhor, vai cair uma questão de triângulo, retângulo. Se você chegasse para mim e dissesse, Aldinho, faça uma aposta, tu acha que trigonometria vai cair esse ano? Eu diria que sim, e eu diria que é uma questão de triângulo, retângulo, pelo menos. Posso até estar errado, mas eu acho que a probabilidade de acerto é grande. Tá? Fizemos uma questão de geometria plana do tema polígonos. Vamos fazer agora uma de geometria espacial, que não existe a menor possibilidade de não cair uma questão de espacial na nossa prova do final de semana. É 100% certeza. Observe. Um reservatório cúbico de 60 centímetros de profundidade está com 1/3 de água. Eldinho, o reservatório cúbico está com 1/3 de água e ele tem uma profundidade de 60 centímetros. Logo, eu posso dizer que a água está com 60 dividido por 3, 20 centímetros de altura? Pode, o reservatório cúbico você pode dizer isso sem nenhum problema. Dando prosseguimento. E precisa ser totalmente esvaziado. O volume de água a ser retirado desse reservatório é de quantos litros? Vamos ver o que é que vai acontecer? Pode passar, João. O volume de água no reservatório é igual a... Bom, pelo menos duas formas tem de você resolver essa questão. A forma escolhida para essa resolução foi a seguinte. Qual é o volume de um cubo? Lembre, cubo é prisma. Qual é a característica fundamental que um prisma tem? Primeiro, o prisma possui duas bases necessariamente iguais, além de paralelas. E segundo, as faces de um prisma têm o formato de paralelogramo. Vale a pena você ter atenção para isso, porque o Enem gosta da parte teórica da geometria espacial. Então, se o cubo tem um quadrado embaixo, um quadrado em cima, duas bases iguais, e as faces são quadrados, como todo quadrado é um paralelogramo, você tem que o cubo é um prisma. E o volume de qualquer prisma, aliás, o volume de qualquer sólido que tenha duas bases iguais, vale aí destacar o prisma e o cilindro, é dado por área da base vezes altura. No caso do cubo, a área da base é a aresta ao quadrado vezes a altura, ou seja, a aresta ao cubo. Como a aresta é 60, olha o que vai acontecer. Pode jogar para lá. Nós vamos ter 60 ao cubo, é o volume do cubo completo. Como está só 1/3 utilizado, nós vamos ter essa divisão de 60 ao cubo por 3, que vai nos dar 72.000 centímetros cúbicos. Atenção, 72.000 centímetros cúbicos. 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E como 1 litro tem 1.000 ml, para transformar de 72.000 ml para litro, basta você dividir por 1.000, o que vai nos dar 72 litros. É o volume desse reservatório que vai ser despejado de água. É a quantidade de água que tem lá. Ah, Eldinho, eu não fiz assim. Sabe o que é que eu pensei? Já que a altura, a profundidade é 60 e só tem 1/3 usado, 60 dividido por 3, 20. Então eu fiz 60 da base vezes o outro 60 e multiplicado por 20. Dá a mesma coisa? Com certeza. É apenas uma outra maneira de fazer a mesma questão. João, jogo para você. Ligados conosco, agradecendo a audiência, o professor Rafael Moreira de Matemática, o todo lindo, aquele abraço, meu amigo. Também a nossa coordenadora pedagógica, Carla, lá do SEI da Romualdo, todos ligados, prestigiando o nosso programa. Muito obrigado pela audiência. Próxima questão de matemática, nós temos 4 minutos para ir para o intervalo. Dá tempo, professor? Com certeza, se não der, dá um jeito. Então vamos lá. 4 minutos para a questão 4. Passa. Põe na tela. A questão 4 diz, uma taça em forma de cone circular reto contém certo volume de um líquido, cuja superfície dista H do vértice do cone. Opa, destaque essa informação.
Adicionando-se um volume idêntico de líquido na taça, a superfície do líquido em relação ao original subirá quanto? Passando, pessoal, nós temos o seguinte, temos aí o formato de cone, onde ela disse que você tem um certo volume de líquido, a uma altura H em relação ao vértice da taça. O que a questão disse? Adicione a mesma quantidade. Então você botou V novamente aí. Está observando na sua tela mais escuro? E a alturazinha desse novo líquido ficou sendo X. Amigos, vocês têm aí uma situação onde nós temos um cone grande e nós temos um conezinho pequenininho mais claro. Toda vez que você pegar uma questão com um cone maior e um cone menor, lembre de usar as relações práticas. Nesse caso, a relação é o volume do cone grande está para o volume do cone pequeno, assim como a altura total está para a altura pequena ao cubo. O volume grande, o volume do cone completo é 2V, V com V. O volume do pequenininho, que é o mais claro, é igual a V. A altura total, X mais H. E a altura do pequeno, H, tudo isso ao cubo. Você corta V com V, ó, tchan, tchan. Quem está como potência passa como raiz, então fica X mais H sobre H é a raiz cúbica de 2. E aí, fazendo meio pelos extremos, o famoso cruz credo, você descobre que X é H que multiplica raiz cúbica de 2 menos 1, que é a resposta dessa nossa questão. Isso está na letra, João? Letra C. Questãozinha boa, tratando do tema cones. Atenção para a geometria espacial. Vai cair na sua prova. Eu ouso dizer que vão cair talvez até mais do que 6 questões. Portanto, muita atenção para esse tema. João, manda. Ok, abraçando o aluno Luiz Felipe, sei da Romualdo, está adorando a aula, participando também nosso aluno Lucas e Felipe Barbalho, todos ligados aqui na TV Assembleia, a TV a serviço da educação. Você pode também participar, interaja, participe conosco pelo WhatsApp no 98840-2912. Nós vamos para um intervalo, daqui a pouco a gente volta. TV Assembleia, a serviço da educação.